Nasci em Rio Deserto, 1º de agosto de 1938, e uma comunidade próxima a Uruçanga, né? E apesar de eu não ter convívio com meu pai, porque ele faleceu, eu tinha 1 ano e 2 meses de idade. Então, eu não tive convivência com meu pai. Mas pela minha idade, e por eu ser a última da família, eu passei a ser o centro dos irmãos. Todo mundo me paparicava, tu entende? 13! E agora só resta a Olga, com 106 anos, né? E o Valdomiro, pai do Clezinho ali. E eu entrei na escola lá. As professoras eram aqui das zonas de Itajaí, Pissarras, por ali. 2 senhoras. Eu tinha 7 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Uma se chamava Áurea e a outra se chamava Biluca. Elas tinham assim uma postura assim, sempre de saia e blusa, um cocó, porque elas eram de outra religião. Enquanto o padre Agenor não tirou elas dali, ele não descansou. Aí elas tiveram que vir embora e eu tive que estudar em Rio Caeté com a dona Anita. Aí a escola fechou, os aluninhos tiveram que vir para o Rio Caeté com a dona Anita. A dona Anita era mãe do Luiz Paulo, não sei se tu conhece o Luiz Paulo. Ele faleceu agora há pouco, ele é de Criciúma, mora em Criciúma. Aí fiquei ali em Rio Caeté até completar a 4ª série. Porque olha só como era. Quem não tivesse 13 anos não podia ir para a 5ª. Eu tive que fazer a 4ª série 2 vezes. Aí eu vim estudar aqui no Barão, porque como eu tinha 2 irmãs que moravam aqui, então eu estudava aqui e às vezes ia para Rio Deserto de trem. O trem fez muita parte da minha vida. Para ir para Florianópolis eu pegava o trem. Aí o Barão, a gente fazia o 5º ano, 6º, 7º, 8º, porque correspondia ao curso regional. Entende? Aí depois, quem terminasse o curso regional, que quisesse continuar os estudos, teria que procurar outra localidade. Aí no caso, para eu ser professora, eu tinha que optar ou por Tubarão, ou por Laguna, ou por Florianópolis, que é onde tinham os 3 colégios onde se podia formar professora. Para eu chegar a Florianópolis, eu pegava o trem aqui em Uruçanga às 6h30 da manhã. Em Esplanada fazíamos uma baldeação. Eu estou falando no plural porque não era só eu que ia, eram outros estudantes também. E chegávamos em Laguna praticamente ao meio-dia. Passávamos por aquela ponte de ferro, que está deteriorada. Pegávamos a única empresa de ônibus que existia em Laguna, que se chamava Empresa Glória, chegava em Florianópolis por volta das 6 horas da tarde. Passávamos na ponte Hercílio Luz, que era a única que existia. A rodoviária era numa parte da cidade, porque onde a rodoviária é hoje, era tudo mar. Não existia a beira-mar norte, ali era tudo praia. Então eu vivi em Florianópolis numa época em que muita coisa não existia. Os professores eram médicos, me lembro que um se chamava Dr. Biasi de Faraco. Deputados, tinha um deputado que chamava Dr. Osni Regis, de Lages, deputado na época, ele era sociólogo. Padres, me lembro muito do padre Bianchini, que era uma sumidade. Eu fiz um curso normal, e todas as outras que fizeram comigo também, como se fosse uma faculdade. Uma faculdade. O Colégio Coração de Jesus, eu cito aqui também. Aí assim, ó, não é como hoje que se mora em apartamentos lá. Tu tinha que ficar hospedada no colégio. E aí a gente só vinha em casa nas férias de julho e de dezembro, tá? Só. O paraninfo da minha turma ia ser o Jorge Lacerda. Acontece que houve aquele desastre de avião e morreu ele, Nereu Ramos e Leoberto Leal. Luciano, eu lembro como se fosse hoje
a irmã determinou que as alunas do terceirão fossem no adro da catedral, que ficava bem alto, para ver a chegada dos corpos. Luciano, emocionante, coberto com a bandeira do Brasil, bandeira de Santa Catarina, música fúnebre tocando. Então o Paraninfo ficou vice-governador, que era o Heriberto Wilson. Português, matemática, que eram as principais. Sociologia, filosofia, didática, psicologia, ciências, biologia. Era uma tal de... Era puxado. Até trabalho manual. Eu nunca esqueço que uma de Criciúma, que se chama Valesca, foi fazer segunda época em trabalho manual. Eu formei dia 4 de dezembro de 58, em fevereiro dia 24 de fevereiro de 59, portanto, eu assumi em Santana. Eu falo aqui, aí, Luciano, eu saio do meio daquele, encontro uma escolinha de madeira, uma escadinha, 2 salas e uma saleta que era para a diretora e a secretária. Pegava o ônibus aqui às 10 horas da manhã para começar a lecionar à 1 da tarde, porque era o único meio de comunicação. Naquelas manhãs frias, eu pegava uma cadeira e encostava na parede da escola, do lado de fora, que batia o sol e ficava ali corrigindo o trabalho e me aquecendo no sol. Pensa que a gente não passou trabalho também? Aí o que aconteceu? Dia 1º de agosto, justamente no dia do meu aniversário, eu assumi aqui no Uruçanga, porque surgiu uma vaga, a dona Gelda, o marido foi transferido para Joaçaba, e ela foi junto e vagou aqui, eu assumi aqui. Sim, porque aí, cada vez que aparecia um curso de língua portuguesa, eu fazia, então eu tenho 340 horas de curso de língua portuguesa. Eu fiz em Tubarão e fiz em Criciúma. Eu tenho paixão, eu estudo ainda hoje. Eu dava aula particular, eu corrigia monografias para a faculdade, muitas, sabe? Depois de aposentada, eu trabalhei 2 anos na prefeitura, no setor da educação, como orientadora escolar. Eu ia como motorista por esses becos, porque o Cocal da época pertencia ao Uruçanga. A desvalorização do professor é a decadência da sociedade. Mas acontece que na gramática, Luciano, isso aí, todos já traz como uma regra gramatical, só que eu não sei se é na concordância tal ou tal, que eu não me lembro mais, e é válida tanto para o masculino quanto para o feminino. E esse negócio de todos aí foi criado agora, isso aí não existe. Na língua portuguesa, isso aí não existe. E nem nunca vou empregar. Em primeiro lugar, deveria haver uma preparação específica para os professores. Curso para os professores, para que eles se especializem nas suas áreas devidas, ou como professor primário do ensino médio, e que possam transmitir ao aluno com bastante firmeza. Outra questão é a evasão da escola, porque eles logo querem trabalhar, ganhar o seu dinheiro, a sua independência, então a evasão da escola. E essas modificações que existem, a internet também contribui para o bem e para o mal, porque deixa eles muito à vontade, eles não precisam nem mais ler livros, pegar na mão, eles podem ler livros pela internet, né? Então eu acho assim que houve uma evolução que torna um pouco a educação decadente, monótona, né? E desinteressante. E para reaver isso vai longe. Dona Odete Bilque Costa, mãe do Sérgio, Dona Ursi Silva, tu não conhecesse, mas ela é mãe do Nego, que morreu agora há pouco tempo,
filhos do seu Valmor Besbate, Dona Orsi. Quero ver. Dona Zelma Mariotti. Mas Dona Lourdes do seu Veloso, que eles moravam aqui na época. O que mais? Quando eu iniciei, ali a diretora era a Dona Leia Besbate. Depois a diretora foi a Dona Azuleima. E depois a diretora foi a Dona Dulce, que era um casal que tinha vindo de Florianópolis, e ele tinha, eu não lembro bem qual era a profissão dele, mas a profissão dele dava direito de a mulher ocupar o cargo de diretora onde ela fosse. Eu lembro do Café Filho, quando veio a Uruçanga. Mas como eu era uma estudante nova, também os motivos de ele ter vindo eu não sei. Naquele tempo, Luciano, vinha também ônibus de Siderópolis, sabe, que trazia os alunos estudar aqui. A Olga, Celso Vendrame. Moços eram só 3, o Celso, o Idalino Scarpato, que já morreu, e o outro eu não lembro. E mulheres era Maria Hugen, essa Olga, uma irmã da Dulce Maestrelli, a Nilda Hugen, a Maria, não sei se a Lourdinha Damiani. E moços eu lembro que eram 3. Eu aqui também, quando cursei o regional, eu tive bons professores. A dona Zelma Mariotti, por exemplo, era uma professora de português excelente. Mas eu te pergunto, de onde é que ela veio para estudar? Do Colégio de Tubarão. Então, Luciano, uma das coisas que eu percebo agora, quando eu encontro com ex-alunos meus, que já são avós, e eles me cumprimentam tal, e dizem, dona Arlete, como a senhora era braba, né? Aí eu digo assim, vamos trocar o termo braba por exigente? Que eu aceito melhor. Por que eu era exigente? Porque eu estudei em escolas que exigiam de mim, Luciano. Isso eu concordo, isso eu concordo. Dona Arlete, tem uma coisa, a senhora era brava, mas eu aprendi. Luciana, vou te dizer uma coisa, é um orgulho interno muito grande. Por quê? Porque eu sinto prazer, eu sinto que eu fui útil à sociedade, né? Então, se eu tive boas lembranças, é porque eu também transmiti coisas boas. Agora eu me lembrei de uma coisa. Houve uma época que no grupo, porque assim, a educação é mutante. Quando o governo vê, quando eu falo governo, a Secretaria de Educação, né, vê que não deu certo aquilo que eles pretendiam, eles partem para outra. Não deu certo, eles partem para outra. Então houve uma época que eles adotaram o ensino progressivo, quer dizer, passa, sabe ou não sabe, vai passando, mas para na 8ª de recuperação. Da 8ª de recuperação, ninguém passa sem saber. Ele pode ir indo até chegar lá. Aí, quando eu, por uns anos, eu dei aula na 8ª de recuperação. Justamente, já me botavam, eu que acho agora, né? Que me botavam na recuperação porque eu era enérgica. Eles eram terríveis. Um dia eu entrei na sala, porque já estavam preparados para me questionar. Tá. Aí eu fiz a chamada, tudo, aí o Jair assim para mim, o irmão do Dada. Posso falar? Pode. A senhora sabe me dizer qual é o presente do indicativo do verbo sacudir? Eu disse, sei, e vou te responder com muita precisão. A primeira pessoa do verbo sacudir é eu sacudo. Por quê? Tem algum problema? Não, é porque a gente estava aqui discutindo. Isso? Dei para a Zulema, que na época era diretora, por isso que eu te botei lá. Iraci, ótima professora de alfabetização. A Iraci, mãe do Celso falecido, né? A Iraci, a Irene,
a Maria Emília, a Neide, a Vânia, falecida ali do Nilton, a Vânia. Quero ver quem era mais. A Neide. A Glória também, por uma época, foi diretora. Ai, tu sabe que eu não compreendo a Glória morta. Não. Ela não era para ter morrido. Às vezes eu começo a pensar. A Liege, que além de colega de internato, também foi diretora ali. A Sônia Mariotti, mulher do Rogério. A Sônia foi minha aluna no 4º ano aqui. Olha bem, foi aluninha no 4º ano. Foi, estudou, tararatata, voltou como professora minha colega. Mas aí eu já estava quase saindo, né? A Regina Dalsasso, Diná também morreu. A Diná era uma pessoa tão distinta, educada para falar e tudo. A Ana Dourado também, do falecido doutorado. A Ana também foi minha colega, e aí a gente tem contato até hoje. De vez em quando a gente se reúne, faz uma jantinha em algum lugar, sabe? Para lembrar. E a Ana contava umas coisas que às vezes uma lembra de uma coisa, a outra lembra de outra. O Luciano, uma noite nós nos reunimos ali no Lauro. Olha, eu acho que até eles esperaram para a gente sair, porque eles fecharam. De tanto que nós conversamos e de tanto que nós rimos, tudo com coisas da escola, sabe? Esses contatos são muito bons, sabe? São muito bons. Em 74, quando deu aquela enchente violenta, eu morava ali na praça, né? Na frente do Adão Bitiol, no caso. E nós tínhamos atrás da casa, eu vou dizer, um paiol, um ranchinho com coisas. A enchente virou aquele baú que está ali, Luciano. A enchente virou, tá? E dentro ficou um lodo puro, onde tinha fotos importantes da minha família, da família Felipe, da família Frécia. Foi tudo água abaixo. O trajeto da mudança da minha família de Azambuja para Rio Deserto foi de carro de boi. E esse baú, e um outro bem maior, que está com a minha irmã de Criciúma, que faleceu, mas ainda está lá na casa, cheio com a mudança, sabe? Esse baú para mim tem valor, e ali as laterais, aquilo ali que ainda pega, ainda é original. Eu olho para ele e lembro da minha família, porque o Valdemar, na época que o meu pai morreu, já tinha o Bruno casado. Estou te dizendo isso para focar o Valdemar. O Bruno, o Walter, a Zulmira, que é a mãe aqui do Haroldo. Eu sou mais nova do que meus sobrinhos, sabe? Tá. Vamos ver. Tá, afinal, em casa, como homem, tinha o Valdemar, a Elícia, a Zilá, o Valmor, que chamava de Frecinha, tal. Eu lembro que o Valdemar trabalhava no escritório da companhia, dizia com o escritório da companhia, da CCU, não sei do que. Ele chegava em casa, Luciano, eu tinha 7 anos, hein? Eu me lembrava. Eu me lembro que ele me pegava aqui por baixo dos braços e me jogava assim para cima, sabe? E sempre com bala, com isso, com aquilo. Então, eu vejo no Valdemar aquilo que o meu pai não pôde fazer, tá? E ele era tão preocupado comigo que todas as vezes que ele ficava ali na praia e tudo, ele passava aqui. Estás em casa? Tô. Tá, eu vou dar uma passadinha aí. Tá, o que é, Valdemar? Não, vem ver se tu precisa de alguma coisa, tu quer que eu vou no mercado para ti, tu quer? Tá vendo? Você não sabe que eu me dá vontade de chorar por eu te conceder essa entrevista, que para mim é um orgulho, sabe? Como professora, como cidadã uruçanguense. Luciano, Deus me livre quem me fale de Uruçanga, eu acho que eu avanço, tá? Uma das coisas que eu sou contra, por que tantos pais que tem aqui não valorizam a escola, o Colégio Rainha do Mundo, põe crianças com 8, 9 anos para estudar em Criciúma, deixa aqui, valoriza o que é daqui,
Então, assim, ó, eu fico emocionada de tanto que eu gosto de Uruçanga, não admito que ninguém fale daqui. Mas aqui a gente vive bem, né, Luciana? Acontece alguma coisa, a vizinhança inteira já corre e um se interessa pelo outro. Cumprimento os professores que abraçaram essa profissão digna e relevante e que estejam sempre atualizados e que ofereçam o melhor de si. Porque o professor tem que estar atualizado, né? E quanto aos estudantes, que aproveitem as oportunidades que a escola lhes oferece para que sejam cidadãos dignos e de bons princípios. Agradeço a oportunidade de ser lembrada para conceder essa entrevista e dizer que eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa, sempre procurando conhecê-la com maior intensidade.